Olá pessoal, vamos continuar agora os nossos estudos, virando mais uma vez a página e mudando de assunto. A gente fechou no último bloco, a gente fechou todo o assunto de genética do ano, um assunto bem longo, que a gente viu bastante coisa, muita novidade, revisamos muita coisa que a gente já tinha estudado antes, e agora nós vamos entrar em ecologia. Ecologia a gente vai estar vendo, em ecologia a gente vai estar vendo uma série de conceitos que a gente já trabalhou também dentro de outros assuntos, ou até mesmo dentro desses mesmo que a gente viu antes, no início dos nossos estudos. E a gente vai revisar aqui alguns conceitos e aplicá-los ali em algumas situações específicas que a gente vai tratar nesses próximos blocos aí. Então são algumas aulinhas, alguns módulos aí curtinhos realmente da gente para a gente estar revisando esses tópicos de ecologia para estar aí com tudo bem fresquinho na mente na hora de fazer as provas de vocês. Nesse primeiro bloco, o que a gente vai fazer é definir uma série de conceitos que nós vamos usar nos módulos seguintes. Então, dentro de ecologia, o que a gente vai trabalhar? Em primeiro lugar, o que é ecologia? Ecologia é uma palavra grega, certo? Ela deriva de duas outras palavras, o oikos, que tem a ver com a casa, ou seja, a nossa casa, a nossa morada, e no caso aqui a gente está falando do nosso planeta, né, do nosso ambiente, e logos, que tem uma série de significados, mas nesse sentido aqui ele se aplica em estudo ou conhecimento sobre a nossa casa. Então, ecologia seria a ciência que vai estar estudando o meio ambiente, estudando todo o nosso planeta, todos os ecossistemas, todas as interações, estudando a nossa casa, o lugar onde a gente mora. E é a ciência, então, que vai estudar os seres vivos, a relação entre eles, a relação entre esses seres vivos e o ambiente não vivo, mas que eles estão utilizando, e a gente tem nomes para todos esses conceitos que a gente está tratando aqui de forma genérica. Ah, bom, os seres vivos eles são subdivididos em grupos ou categorias, e essas categorias vão do mais simples, inorgânico, não vivo, até o vivo, ok? E de todas as interações entre os vivos e não vivos. Se a gente for pegar essas categorias das mais simples, a gente parte ali do átomo se unindo para formar moléculas, se unindo para poder formar células, e aqui a gente já está falando da vida, já estamos falando de seres vivos. Seres vivos, nós temos os seres unicelulares e os multicelulares. Você tem seres vivos que são formados por muitas células, mas cada célula ela funciona com a sua relativa independência nesses organismos. E ela representa tudo que um ser vivo independente pode ser. Então, quando a gente fala de células, essas células elas se organizam, elas podem se organizar em comunidades de células, uma colônia de bactérias, por exemplo, são seres vivos únicos, independentes, isolados, mas que estão vivendo em comunidade. Da mesma maneira, células, pensando no organismo multicelular, células elas vão se organizar, se agrupar, formando tecidos. E esses tecidos, eles estão juntos, ou seja, aquele conjunto, aquela comunidade, aquela população de células unidas ali para desempenhar o mesmo papel. Esses tecidos, eles vão se unir para poder formar órgãos, os órgãos vão trabalhar juntos, interagir entre si, para poder formar sistemas ou aparelhos, e esses sistemas juntos constituem o indivíduo, que por si só tem uma comunidade de órgãos, uma comunidade de sistemas, uma comunidade de tecidos, uma comunidade de células, está tudo ali, tudo interagindo entre si. Só que não para no indivíduo. O indivíduo, quando você ajunta vários indivíduos de uma mesma espécie, você tem uma população, e essas populações interagem entre si numa comunidade, ou seja, indivíduos de espécies diferentes, populações de espécies diferentes interagem entre si numa comunidade. As comunidades interagem entre si formando um ecossistema e todos os ecossistemas juntos formam a biosfera, que é o nosso planeta. Falamos de todos esses níveis, eu falei que a gente vai passar aqui por vários conceitos antes da gente aplicar, né? Em ecologia, então, a gente vai estudar e concentrar de todas essas categorias que a gente passou ali, nós vamos nos concentrar no indivíduo, ou seja, vivendo em uma população de indivíduos de uma mesma espécie, então uma população de indivíduos da mesma espécie, nas comunidades, que são interação entre populações, nos ecossistemas, que representam a interação entre as comunidades, e na biosfera. É aí que a ecologia vai se concentrar. Pensando então em população, definindo população, vai ser o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, mas não é só isso.
Você pode ter indivíduos de uma mesma espécie que viveram em intervalos de tempos de 100 anos de distância. Todos os indivíduos de uma primeira população morreram e uma segunda população ainda está ali vivendo no mesmo ambiente. Então, na verdade, quando a gente fala de uma população, nós estamos falando de os indivíduos de uma mesma espécie que estão vivendo juntos no mesmo espaço, porém ao mesmo tempo. Gerações diferentes têm populações diferentes, em épocas diferentes. Se estão dividindo o mesmo espaço ao mesmo tempo, nós temos aí então uma população. Quando você ajunta várias populações, ou seja, vários grupos de indivíduos de uma mesma espécie, você tem uma comunidade, ou seja, uma comunidade são vários diferentes interagindo entre si, espécies diferentes interagindo entre si. Então, comunidade é o conjunto de populações que estão convivendo ao mesmo tempo no mesmo espaço, né? E quando você ajunta várias comunidades que estão vivendo ali ao mesmo tempo, ocupando o mesmo espaço, várias comunidades, você teria então um ecossistema. Ecossistemas você consegue caracterizar bem. Uma floresta tropical, um lago, um mar, você tem um espaço delimitado onde você tem diversas espécies ali convivendo, ou seja, você tem muitas comunidades ali convivendo, você tem então um ecossistema, ele tem suas características próprias, a gente vai tratar disso. A biosfera, como eu falei, é a Terra, é o planeta, é o conjunto de todos os ecossistemas onde nós temos os seres vivos interagindo entre si. A ecologia, então, como a gente já viu, é a ciência que vai estudar todos esses ecossistemas, tanto nas suas interações formando a biosfera, como internamente nas interações entre as suas comunidades. Então, nós podemos definir um ecossistema como aquele conjunto ali de comunidades, mas também nós podemos colocar que é o conjunto do vivo com o não vivo, ou seja, de um ambiente físico como a água, o ar, o solo ali e os seres vivos que habitam esse ambiente físico. Então, o ecossistema, você está ampliando um pouquinho mais aqui o conceito. No ecossistema, você vai ter, então, como eu acabei de citar, dois componentes, o vivo e o não vivo. O vivo você chama de biótico, o não vivo você chama de abiótico. O ambiente físico, ou abiótico ou não vivo, ele recebe o nome, em ecologia, de biótopo. O biótopo, então, é aquele ambiente não vivo que comporta onde vive o componente biótico, que a gente vai chamar de biocenose. Então, a biocenose são as comunidades de seres vivos que ocupam um biótopo, que é um ambiente específico ali, não vivo. Pensando nesse ambiente, no lugar onde o organismo vive, a gente vai chamar, quando estivermos referindo a ele, nós vamos chamar de habitat, o lugar onde aquele organismo vive dentro de todo aquele ecossistema que a gente definiu ali. Outro conceito que a gente precisa trabalhar é o de nicho ecológico. Nicho ecológico, ele vai definir, a gente vai entender, quando a gente estiver falando de nicho ecológico, qual o papel que o organismo desempenha dentro daquele ecossistema. O que ele come? De que ele se alimenta? Quem se alimenta dele? Você vai ter vários níveis ali, onde um vai se alimentando do outro, naquelas cadeias e teias que a gente vai tratar aqui. Então, dentro de um ecossistema, o papel que é desempenhado por um organismo, a gente chama de nicho ecológico. Agora, pensando em todos esses ecossistemas, com tantas comunidades, ocupadas por habitadas por tantas populações de tantas espécies diferentes interagindo entre si, toda essa interação gera em algum momento, no seu desenvolvimento, um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele faz com que o fluxo energético cresça, desenvolva e percorra de forma constante, onde o que se perde se aproveita em outra ponta e aquilo fecha um ciclo e fecha equilibrado. A quantidade de gás carbônico, por exemplo, e água que é necessário para poder ser consumido num determinado ecossistema, ela vai ser constante, e constante também a quantidade de oxigênio e alimento que é liberada a partir do consumo de água e gás carbônico. A água e gás carbônico entra pela fotossíntese, sai oxigênio e alimento, mas esse oxigênio e alimento vai ser consumido pelos habitantes, pelas comunidades e populações desse ecossistema, de forma que você fecha um ciclo ali e você fecha em equilíbrio. Então, os ecossistemas são sistemas equilibrados. Eles não são isolados dos demais, completamente fechados, mas eles são equilibrados. Se você muda
qualquer parte de um ecossistema em equilíbrio, você desequilibra. Você quebra o equilíbrio e ele vai ter que se reajustar. Se você muda uma quantidade, um volume, uma capacidade ou algum fator que gera uma mudança em quantidades de indivíduos, por exemplo, em uma determinada população, todo o ecossistema vai ter que se readaptar, porque tudo estava antes em equilíbrio. Você altera a produção de alimento, você altera o consumo de gás carbônico e água, por exemplo, você altera a liberação de oxigênio, você altera, portanto, os consumidores daqueles produtos, então você quebra todo o ecossistema, todo o equilíbrio do ecossistema, e ele vai ter que se readaptar. Vamos tratar disso também usando esses conceitos. Esse equilíbrio que a gente está falando, a gente também chama de equilíbrio ecológico. Quando a gente fala desse equilíbrio ecológico aí dos ecossistemas, a gente está falando do papel, como a gente viu ali também, nicho ecológico, do papel que cada espécie vai ter no funcionamento desse ecossistema. Então a gente fala de nicho ecológico, nós estamos falando do papel. Aquele papel, ele está em equilíbrio, ele desempenha uma parte de um sistema todo em equilíbrio, que se você altera uma determinada população, alterou o nicho ecológico daquela população em alguma intensidade, e aquilo vai gerar uma necessidade de reajuste. Então, quando a gente pensa no papel de cada espécie nesse equilíbrio ecológico, você pensa o seguinte, um exemplo, flores. Flores são os órgãos reprodutores de plantas. Quase todo vegetal que se reproduz por flor, ele vai precisar de um dispersor, e normalmente esse dispersor é um inseto para fazer polinização. Então, não é simples você eliminar um determinado dispersor, um determinado polinizador, ou determinado inseto, porque ele incomoda numa determinada região, ok? Num determinado ecossistema, porque você eliminando esse inseto, você elimina a dispersão de uma determinada planta. Eliminando a dispersão dessa planta, você elimina aquela planta e aquela espécie vegetal pode se extinguir ou reduzir em volume, em quantidade. E ela reduzindo, ela vai alterar o equilíbrio com relação àqueles que consomem aquela planta. Todo o processo vai num dominó, sendo derrubado e sendo alterado, ok? Quando a gente estiver tratando, então, de todas essas relações em ecologia, nós vamos falar ainda de alguns conceitos que a gente precisa passar por aqui. A ecologia, então, ela é dividida em 3 subgrupos ou subdivisões aqui. A gente tem a autoecologia, que ela vai cuidar de uma única espécie e da interação dessa espécie com o ambiente, da relação daquela espécie com o ambiente. Autoecologia, quando a gente falar sobre isso. Quando a gente falar de demoecologia, demografia, ok? Quando a gente estiver falando de demoecologia, a gente vai falar daquelas populações que são divisas de uma mesma espécie, só que nós vamos estar estudando e focando na quantidade. Se você aumentar a quantidade de indivíduos de uma determinada população, o que vai acontecer com todo o ecossistema que antes estava em equilíbrio? Se você diminuir, o que acontece na readaptação daquele ecossistema? Então, a demoecologia vai tratar das quantidades, dessa variação em quantidades de indivíduos das espécies, ok? Nessa dinâmica aí das populações. Isso gera a causa de todas as variações e novo equilíbrio como é necessário. Quando a gente falar de sinoecologia, aí a gente está falando do globo inteiro, de todas as correlações entre as espécies e das espécies entre si, das comunidades entre si, e tudo fechando no meio ambiente. Ok? Fechamos então essa parte só de definições. Agora nós vamos começar a usar esses conceitos nos próximos blocos, tratando de alguns tópicos importantes que a gente precisa relembrar aí de ecologia. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Até já.